Olá, gente. Então, bom dia. Meu nome é Márcia Silveira, diretamente aqui de Portugal. É, eu já estou a par, já venho trazendo essa notícia há algum tempo, que as coisas aqui em Portugal andam a piorar e que Portugal anda virando um país para ricos, na verdade. Mas eu vou reagir, eu vou mostrar a vocês um vídeo que eu achei interessante. Inclusive é uma reação, mas enfim, importa a notícia que saiu aqui em Portugal. E que eu estou muito familiarizada porque eu já fiz muito serviço voluntário aqui, inclusive na ReFood e outros lugares que distribuem comida para pessoas que não têm condições de comprá-la. Eu sei que a notícia é séria, é triste, então não vou me estender mais que isso. Vocês vejam a notícia e é isso. Deem like, compartilhem e aproveitem também, deem like ao canal que está fazendo essa reação, porque é uma reação e eu simpatizo bastante com o português que está fazendo essa reação. Preste atenção às palavras dele, que não são as minhas, mas que em boa parte eu concordo. E que, como sempre, eu não concordo 100% com todos os youtubers, mas quando eu trago algum conteúdo aqui é porque eu concordei com a fala daquele conteúdo específico. Então é isso, espero que agregue alguma informação a vocês e vamos ao vídeo sem mais delongas. Portugal, talvez não para surpresa de muitos, diria eu, mas a pobreza neste país intensifica-se cada vez mais. Que neste momento estamos a chegar ao cúmulo de que, na realidade portuguesa, a fome está a ser uma realidade para as pessoas que, outrora, não tinham dificuldades financeiras porque conseguiam um emprego. Há pessoas neste momento que trabalham e estão a passar fome. Vamos então perceber o que é que está a acontecer, porque os níveis de pobreza não param de subir em Portugal. Começamos pelo impressionante retrato da pobreza em Portugal revelado esta manhã. O problema agravou-se pela primeira vez em 7 anos. Quase 2 milhões de pessoas vivem com menos de 600 euros por mês e as crianças e jovens são os grupos de maior risco. Há mesmo famílias que, ainda que tenham 2 salários, não conseguem uma vida com o mínimo de condições. Só antes de vermos a peça de reportagem, eu quero dar nota que viver com menos de 600 euros por mês significa que o rendimento total dessas famílias, dos agregados familiares ou dos indivíduos em questão, nem sequer daria para alugar um quarto em Lisboa, por exemplo, para um estudante universitário, se quiserem colocar aqui em perspectiva. É uma tendência antiga que o país não consegue corrigir e que agora se torna ainda mais preocupante, porque foi no grupo das crianças e jovens que a taxa de risco de pobreza mais cresceu entre 2021 e 2022. O aumento foi superior a 2%, o que significa que esta realidade afeta 20,7% dos portugueses até aos 18 anos, ou seja, mais de uma em cada 5 crianças ou jovens. Num âmbito mais alargado, o cenário também não é animador, com a taxa de risco de pobreza geral a chegar aos 17%, depois de subir pela primeira vez em 7 anos. E em Portugal, as famílias monoparentais têm sido as mais castigadas. Sabem qual é que é a pior parte disto? É que se olharmos para os dados, não é? A pobreza nos jovens, que eu creio que aqui o mencionado é com menos de 18 anos, era 20,7%. A pobreza generalizada, incluindo os jovens e o resto da população, é 17, qualquer coisa. Ou seja, significa que há um incremento na geração a seguir. Quer isto dizer que pela primeira vez em dezenas ou até centenas de gerações, nós temos uma geração mais pobre do que a anterior. Isto significa que, de um ponto de vista de desenvolvimento económico, a geração que será a minha geração, ou talvez a que já vem a seguir, que eu tenho 25 anos já, mas os que têm 18 ou menos, essa geração será mais pobre, e a minha também já a inclui, do que a geração de quem tem entre 30 a 50 anos. E isto é uma coisa que não é normal acontecer, especialmente no mundo ocidental desenvolvido, em que os rácios de IDH, de desenvolvimento económico e etc., têm sempre uma tendência, não digo exponencial, não é isso, mas de crescimento gradual, exceto, obviamente, com alguns desequilíbrios de mercado. Mas isto está-se a tornar a regra e não a exceção como era no passado. Portanto, o mais preocupante a mim parece-me isso. Nesse grupo, a incidência da pobreza é maior. No universo total, a taxa de risco de pobreza é de 17%. No universo das famílias monoparentais, e aqui olhamos para pessoas, crianças e adultos respectivos, nesse universo a taxa é de
31,2%. Portanto, isto significa que uma em cada 3 famílias de pais separados vive abaixo do limiar da pobreza, segundo os dados aqui apresentados. De acordo com a Pordata, os pobres em Portugal estão também cada vez mais pobres e a taxa de intensidade de pobreza registrou mesmo a maior subida da última década, passou de 21,7% para 25,6%. É imenso. Desculpem lá, mas desculpem interromper já, mas isto não pode acontecer. Nós não podemos. Tudo bem que são os anos posteriores à pandemia, que foi em 2020 e depois 2021 e 2022, certo? Mas é muito complicado nós conseguirmos gerir um acréscimo de 4 pontos percentuais praticamente em apenas um ano. Isto não é sustentável. Obviamente que ainda não saíram os dados de 2023, creio eu, mas se mantivermos o mesmo ritmo assim de crescimento exponencial, bom, enfim, quase que chegamos aos 30%, ou seja, uma em cada, ou melhor, isto é no caso da intensidade da pobreza, chegamos a 1/3. Portanto, não é sustentável. Eu bem sei, há algumas coisas que explicam isto também, nomeadamente o período inflacionário. Nós tivemos uma grande inflação neste período de 2021 e 2022, que levou também o Banco Central Europeu a aumentar as taxas de juros de modo a controlar subsequentemente a inflação e a reduzir os preços, não é? Ou pelo menos a reduzir o aumento dos preços, num fenómeno chamado desinflação, não é? Certo? Mas não deixa de ser verdade que 4 pontos percentuais em apenas um ano, independentemente dos fatores que o justifiquem, é imenso de um ponto de vista da realidade prática. Eu, honestamente, eu não tenho muita esperança para o país, mas quando vemos a realidade em termos estatísticos, analiticamente falando, torna-se mais preocupante do que quando vemos com os próprios olhos, pelo menos nesta questão. O que nos faz aumentar os pobres é principalmente a má distribuição Isto é mal está a viver na rua, meu. salarial. Temos uma grande percentagem da população encostada aos mínimos e não temos uma classe média. Não é? Com os ordenados médios, digamos, serem os mais frequentes. Não é isso que temos. E é isso que faz com que, quando eu comparo com o resto da população, haja tanta gente pobre. E está-se a acentuar. Os desempregados são um dos grupos de maior risco. Ainda assim, ter trabalho e receber um salário não é sinónimo de bem-estar material, até porque no país, uma em cada 10 pessoas com emprego não escapa à situação de pobreza. Para a fragilidade económica de muitos portugueses, contribuem vários fatores. Um deles é a enorme diferença registada nos últimos 8 anos entre a subida dos salários e o aumento do preço das casas. E tudo isto acaba por ter consequências na qualidade de vida em Portugal. Não, é só... Assim, eu vou só colocar aqui para trás, não é? Só para se ver aqui, só o aumento, que eu queria... O número era 106, não era? Exatamente. Não é só o aumento dos preços das casas, não é? É preciso compreender que o aumento geral do custo das coisas em si aumentou em anos, 2021, 2022, 8% ao ano. E nesses anos, no pós-pandemia, no pós-2020, aumentou significativamente, neste caso, o percentual de inflação acima do crescimento económico. E houve uma coisa pior, que foi termos recessão económica ao mesmo tempo que tínhamos inflação. Ou seja, a realidade do poder de compra foi de tal forma cortada em que neste momento temos esta disparidade de valores aqui apresentados, em que o aumento do preço das casas é praticamente 3 vezes superior ao aumento dos salários. Em que esse aumento dos salários muitas das vezes também se deve à própria inflação, só que a inflação foi superior ao aumento dos salários, logo o poder de compra vai diminuir. Aliás, o poder de compra hoje, em 2024, em Portugal, é inferior àquilo que acontecia no pré-crise do subprime em 2008. Ou seja, de um ponto de vista prático, vivia-se melhor em Portugal há 15 anos do que se vive hoje em dia. Nós crescemos numa realidade, e quando eu digo nós, é as pessoas da minha geração, os mais velhos, etc., crescemos numa realidade em que era praticamente garantido que se uma pessoa trabalhasse, não era pobre. Podia viver melhor, podia viver pior, se calhar não ia de férias de avião, se calhar, enfim, não conseguia ir muito tempo de férias, se calhar não tinha grandes luxos, mas não era pobre, não lhe faltava comida na mesa e não lhe faltava um teto. Hoje em dia não é a realidade que temos. Muito pelo contrário, até porque pelos dados apresentados, uma em cada 10 pessoas a trabalhar é pobre. Enfim, ou seja, ganha menos de 600 euros por mês, esse é o limiar. O preço das casas. E tudo isto acaba por ter consequências na qualidade de vida em Portugal. Há quase 40% das pessoas sem conseguir pagar uma semana de férias fora de casa. E há aquilo em que Portugal se destaca mais pela negativa, que é sem capacidade para aquecer adequadamente a sua casa no inverno. E aí temos a maior percentagem a nível da União Europeia. Essa dificuldade afeta 20,8% das pessoas, mais de 1 em cada 5 portugueses, o que representa a maior percentagem da União Europeia. Portanto,
já somos os mais pobres da Europa neste segmento. Eu relembro que nós temos países na União Europeia que há 30 e poucos anos estavam em ditaduras comunistas. Nem comboios tinham alguns deles. Linhas férreas propriamente desenvolvidas. A Bulgária e a Roménia, com todo o respeito aos búlgaros e aos romenos, peço desculpa, obviamente, mas entraram na União Europeia há 15 anos. Há 17. Foi em 2007, no caso da Bulgária e da Roménia. E neste momento já nos estão a ultrapassar. A Roménia, por exemplo, já nos ultrapassou mesmo em termos do PIB per capita com paridade no poder de compra. A Roménia, que entrou há 17 anos na União Europeia, nós entrámos há 40, ou há 38, 39, à volta disso, quase 39. Portanto, eu não sei, honestamente, nós continuamos aqui nesta narrativa de que temos que ter uma dependência estatal excessiva, quando na verdade esse é o próprio problema do país. Nós não temos uma carga fiscal competitiva para captar investimento direto estrangeiro. Essa mesma carga fiscal não é atrativa para quem queira ser empreendedor em Portugal. Ou seja, nós não só estamos a criar um sistema que não é atrativo para os outros, como também não é atrativo para aqueles que querem estar cá. E enquanto isso não for perspectivado de um ponto de vista governamental, o país não vai criar mais riqueza para que estes dados não sejam apresentados. Porque é a iniciativa privada que vai criar riqueza. E o próprio Estado depende disso. Só que o problema é que em Portugal, quem toma conta do Estado está mais preocupado com a própria manutenção do seu poder a usufruir da máquina do Estado do que propriamente em ter um plano de visão a longo prazo para a criação de riqueza para o país. E enquanto não se mudar essa perspectiva, vamos continuar a ter isto. Esta pobreza que os números indicam bem percebe-se na realidade junto das instituições que estão no terreno. Só o Banco Alimentar contra a Fome trabalha com milhares de instituições que contribuem para ajudar 400 mil pessoas. Os pedidos de ajuda têm aumentado, principalmente de famílias que trabalham, mas que não ganham o suficiente para saírem da pobreza. São 2.600 instituições que todos os dias contribuem para a alimentação de cerca de 400 mil pessoas que em Portugal dependem da ajuda alimentar. Eu queria dar a nota que 400 mil pessoas é 4% da população portuguesa que tem dificuldade em comprar comida. E se quiserem colocar isto em perspectiva de um ponto de vista político, a terceira força política em Portugal em 2022 era o Chega, também como é agora, mas na altura teve menos deputados, teve 12, e na altura teve 300 e tal mil votos. Ou seja, se quiserem comparar, assim em termos políticos, há mais pessoas neste momento em Portugal a recorrer à ajuda para conseguir comer, porque têm dificuldade em comprar comida, do que todo o eleitorado da terceira força política em Portugal há 2 anos atrás. Isto é gravíssimo. É gravíssimo. E enfim, este exercício pode ser comparado com várias forças políticas. Era só porque é a terceira força política e era quase a mesma coisa. Aliás, é quase metade dos votos que o PSD teve nas últimas europeias. Portanto, se colocarmos isto assim, é uma coisa astronómica. Eu sou sincero, eu tinha noção que os dados foram lançados ontem. Eu tinha noção, ontem, já não sei, mas eu tinha noção que a situação estava a piorar. Enfim, eu trabalho na área de informação, digamos assim, de comunicação, e portanto eu estou claramente a par que o país está em decadência do ponto de vista económico, mas isto são dados particularmente preocupantes. Eu creio que a descida estava a ser gradual, mas nós estamos a entrar num circuito quase de descida exponencial. Os produtos que nós recebemos do Banco Alimentar destinam-se à nossa casa de acolhimento temporário, que é a Casa de Santa Isabel, onde acolhemos mulheres grávidas que precisam de sair do seu ambiente. Nós recebemos muito mais pedidos de acolhimento do que vagas possíveis. Recebemos no ano passado cerca de 80 pedidos de acolhimento com enquadramento que tivemos que encaminhar para outras instituições porque não tínhamos vaga. As instituições dizem que os pedidos de ajuda têm aumentado e que as famílias carenciadas não precisam apenas de comida, também têm outras necessidades. Queria só dar a nota que se para uma pessoa, não quero usar o termo normal somos todos, mas em plenas condições de saúde, sem debilidade nenhuma, não é? Já é mau o suficiente estar a pedir ajuda para comer, no sentido em que ninguém deve passar por isto. Imaginem uma mulher grávida. Temos muitos pedidos, tanto da Junta de Freguesia, como as pessoas próprias que nos ligam ou que batem lá à porta. Temos um dia por mês para atender e cada vez temos mais pedidos para ajuda. Ajudamos na parte da farmácia, na parte da luz, na parte da água, ajudamos para a renda da casa e até para meias elásticas, quando as pessoas não precisam, de óculos, ajudamos um pouco de tudo. Eu estou há 32 anos no Banco Alimentar e o perfil
das pessoas que pedem ajuda alterou-se bastante nos últimos tempos. Tradicionalmente nós tínhamos os mais velhos, sobretudo mulheres viúvas, que não tinham tido uma carreira contributiva e, portanto, tinham baixíssimas pensões de reforma, os desempregados ou as pessoas com deficiência que não tinham lugar no mercado de trabalho. Hoje, infelizmente, temos muitos trabalhadores pobres, muitas famílias que já têm um trabalho, mas aquilo que recebem não chega para as necessidades do seu agregado familiar. O Banco Portanto, voltamos. Espera, vou terminar essa vez. Alimentar contra a Fome fornece alimentos a cerca de 4% da população portuguesa. Pois, os 400 mil. E era o que falávamos há bocado. Eu cresci num país onde, se eu trabalhasse, eu ou qualquer pessoa, independentemente do trabalho, com estudos, sem estudos, eu se trabalhasse não era pobre. Eu se trabalhasse tinha uma casa, tinha comida, tinha um teto, tinha uma cama, tinha lençóis. Era garantido. A bem ou a mal, com maior qualidade de vida, com menos qualidade de vida, independentemente do trabalho, isso era praticamente garantido. Hoje em dia, pelo que estamos a ver, há pessoas a trabalhar para serem pobres. E pobres não é no sentido figurativo, de e tal, não tem dinheiro para ir passar 2 semanas ao Algarve em agosto. É pobres no sentido onde tem que pedir ajuda ao Banco Alimentar para comer. Enfim, digam-me a vossa opinião. Então, gente, agora que o vídeo acabou, espero que sirva de reflexão e informação. E que vocês não esqueçam de deixar like, suas opiniões aqui, suas experiências aqui. E compartilhem o vídeo também. Um grande beijo para vocês, amo vocês.